Que sapatada, gurizada. Querem começar por onde? Não, eu quero começar conferindo com o Lelê ali como é que é o negócio dos reservas aí, Lelê. 5 pra baixo é time reserva. É mais. Tá, não, vamos vamos lá então. Anthony, titular ou reserva? Titular. Quer dizer, titular, porque o titular tá machucado, né? Ah, mas então o Inter joga todo o jogo com reserva. Sim, não, vamos levar na barbada. Vamos levar na barbada. Agora o Anthony virou reserva. Vai lá. Não, vamos levar. Não, então o Rocher é reserva do Anthony. Não, o Rocher é o titular, mas o Rocher tem 2 jogos no ano. Nessa aí eu tô com o Jory. Tudo bem, vamos lá, mas tu quer, vamos lá. Não, é o Anthony. Não, é o Anthony. Desculpa. Não. O titular é o que tá jogando. É o Anthony. Não, é o Anthony. O outro tá com a mão quebrada. Beleza? Então, o titular é o Anthony. Quem jogou mais esse ano? O Anthony. Então, ele é o titular. É isso aí. Aguirre é titular ou reserva? Titular. 2. Rohel é titular ou reserva? Depende, no critério do Lelê, o Bruno Gomes é o titular. Ele jogou um jogo. Ah, o Bruno Gomes, né? O Bruno Gomes é o titular. Então o Inter tá Seria, com Rohel é reserva. Tem razão. Rohel é reserva. Não. Bruno Rocher e Bruno Gomes estão fora, é isso aí? Não. Vai. Agora vamos até o fim. Tá. O Rohel é reserva reserva. e é por uma coisa muito curiosa ele ser reserva do Inter. É, né? Vitor Que Gabriel. é muito pra ele. Titular. Ramon. Reserva. Ronaldo. Reserva. Thiago Maia. Reserva. Por que ele Acho que reserva, Pelo que tu porque tem jogado o Bruno Henrique. Não, é no mesmo critério. É no mesmo critério do ano. Só um pouquinho, deixa eu falar um negócio. O Thiago Maia é reserva. Reserva. Por que o Bruno Henrique não jogou? Tá suspenso. Ah, então o Thiago Maia é titular. Era a força máxima. Então o Thiago Maia era o que tinha de melhor daquela posição. Mas eu gostei do Jory hoje, hein? Não. Gostei do Jory hoje. Olha só. Jory veio. Se o Bruno Henrique, se o Bruno Henrique tá suspenso, se o Bruno Henrique tá suspenso, Daqui a pouco vai dar problema. não, se o Bruno Henrique tá suspenso, Perderam no misto. se o Bruno Henrique tá suspenso, quem é que joga? Foi time O Bruno misto. Henrique não tá. Time misto. Tá, o Thiago Maia é reserva, então. Aro 4. Então joga com 10 que o Bruno Henrique tava suspenso. Maravilha. Diego Rosa. Temos que admitir que ele tá vindo bem. Reserva. Reserva. Bruno Tabata. Reserva. Beleza. Wesley. Titular. Titular. E Luca. Reserva. Quantos deu aí? Tá, mas e quem é que. Por que o Valência não jogou, cara? Por que o Valência Não jogou, meu? O Homem-Gol não jogou. Quarta-feira vai jogar quem? O Luca? Vai. Então é titular, o O Luca. Homem-Gol não jogou. Talvez jogue o Homem-Gol Borré, não talvez o jogou. Carboneiro. Ah, o Borré? Talvez Os o dois Ricardo estão na Matias. frente, eles estão na frente do Pois Lucas. é, cara. Então assim. Tá, então quarta-feira quando sair a escalação eu te respondo, pode ser? Beleza. Mas é que, cara, Não, o que eu tô não. trazendo aqui é o seguinte, tá? O que eu tô trazendo aqui é o seguinte. Eu sei que o Inter colocou esse jogo em segundo plano. Eu sei que o Internacional tem o foco na quarta-feira e na Libertadores. E eu sei que se o Inter se classificar na Libertadores e ganhar do Mirassol em casa, que é um jogo que não pode negociar, a goleada contra o Botafogo vai pro espaço, vai pro inferno. Agora, tem que saber o seguinte. O Brasileirão, pra jogar o Brasileirão, tem que contar com os caras que entraram em campo. Não, Tem Jory. que fazer um pouco mais com os caras que entraram em campo. Jory, eu vou ser coerente. Eu não tô triste com a derrota. A Por quê? goleada. Porque eu falei sexta-feira que tinha que jogar Ivan, que tinha que jogar Raikkonen, que tinha que jogar Juninho, que tinha que jogar o Natan na lateral direita. Se tu toma 4-0 desse jeito... Não, Beleza. aí esse é o Botaram meu, o Sauber pra jogar, não jogou o Raikkonen. esse é o meu complemento, tá? Eu não me importava de rifar esse jogo, porque o foco é o jogo contra o Nacional. Esse jogo não pode perder, ponto. Que bom que ontem o Bisol falou que é o jogo do ano, que o Roger falou que é o jogo do ano, porque era esse o meu raciocínio como torcedor Tá na tudo sexta certo. também. Só que se fosse Ivan, Natan, Juninho, Luca Drummond, sei lá quem, Luiz Otávio, Iago Noal, não podia tomar 4-0. Não podia, mesmo com os reservas, não podia tomar 4-0. Fora os ameaças, Porque né? o Podia Botafogo... ter tomado mais, cara. É isso, não. Então, o cara driblou o goleiro. O Nathan Fernandes, podia ter feito podia ter também. sido 5, podia ter sido 6. Acho que o primeiro tempo do Inter, por incrível que pareça, foi bem razoável. Mas o Inter tem que aprender. Foi bem O razoável. Inter tem que aprender a jogar os dois tempos igual. É que eu já eu não falei, aguento mais um time jogando bem só 40 O que faltou Jogo tem pro 90, Inter no né? primeiro tempo? Qualidade. Não. Qualidade. Não. Qualidade, Até Lelê. acho que não faltou qualidade, porque chegou no gol. Lelê. O Luca, quando recebe uma primeiro bola, ele tempo. leva 5 toques pra dominar e ajeitar. O Igor Jesus leva 2. O Igor Jesus dominou Tudo bem. e chutou. Mas 1 a 0 o Inter- Botafogo. o O Luca Inter dominou e chutou em cima O do cara. Inter criou chances de gol? Criou. Só que os caras não conseguem chutar na casinha. Porque não tem qualidade, Cara, Lelê. o Os John não jogadores fez são- defesa. Mas então por O que John não que fez que defesa, não cara. chutou na É casinha? Tem inacreditável. pouca Era um qualidade. goleiro que esse grupo conhece esse goleiro. Tem uma- Tu treinou com ele há 2 anos todos os dias. Tem caras aí uma bola- que sabe os pontos positivos e negativos. Aí eu ouvi na Jornada da Gaúcha o seguinte. Não, o Inter identificou que o John sai mal do gol. Então a gente tá cruzando muita bola na área. Ele saiu bem em todas as bolas. Então nós cruzamos errado.
Sei, Então, alguma eu coisa errada a gente não fez. acho que tenha- mas o que me parece é que o 2-0 do primeiro tempo, ele era um jogo de igual para igual dentro da qualidade. Mas o 3x0 do segundo não é. a gente não pode esquecer de sai o velho. segundo tempo, o Bruno Tabata dá um chute cruzado espetacular e o John faz uma baita defesa. No lance seguinte ao 3-0. 3-0 terminou o Não, jogo. mas é que assim, E ó, aí a gente também não vamos pode- combinar, né? É um bostaço, Do Cuiabano. né? Tipo assim. Mas que ele recebe... São 2 gols que o Inter leva de lançamento nas costas do Rohel. E o Rohel tem enormes dificuldades pra correr. Cadê o Kaique Rocha? O passado Não sei, te mano. condena. Olha, Pra não jogar. Tweet Retro. Chegando com o Tweet Retrô no oferecimento de Olina para se sentir leve e sempre disposto. Solufix, referência em fixação e vedação. Siga nas redes sociais, @Solufix Profissional e Consórcio Clube do Milhão Banrisul. Contemple seu futuro. Tem um monte. Pois é. No dia 11 de maio de 2025, o famoso ontem. Às 11h29 da manhã, repostando um camarada que botou opinião impopular com o Rogel, o Inter não teria sofrido tantos gols nesses jogos. que loucura. O camarada foi lá. Com o Rogel, o Inter não teria sofrido tantos gols nesses jogos. Embaixo botou, com o Rogel, 4-0. Mas ele postou isso com o Rogel quando? Antes do jogo. Eu Não, tá gostei aqui, do. é. eu Mas ele tenho- repostou de algum outro jogo que veio o comentário. Tem um comentário muito do bom jogo de do quinta. que a nossa produção mandou, que é o comentário no Instagram do Jardel Feroleto. O Roger é o único lateral esquerdo ex-grêmio que não fez gol hoje. Exatamente. Puta, é boa. É boa, é boa. Essa é boa pra caralho. Essa aí é boa. Essa é aquela que tu fica assim, porra, essa o cara Meu, veio bem demais. O que eu ia dizer em relação... O passado Você vai te falar. condena. Não vou falar. Ah, falou pra caralho já. Retro. Calou o Inter. @Gomes Rafael, no dia 31 de janeiro de 2020. Porra. Às 11h39 da manhã. Bom dia pra você que, assim como eu, só queria ser social media do Botafogo hoje. Qual será que era o contexto? Mas tem desse ano. Não, ano passado, bem no finalzinho. 1º de dezembro de 2024. Pouco antes de começar o Pretinho Básico. Obrigado, Inter. Obrigado, Roger. O sonho do título foi bom enquanto durou e um coraçãozinho vermelho. Já pra encerrar, pra gente dar aqui em cima, no dia 28 de agosto do ano passado, o Rafa falou, em caixa alta. Tríplice coroa do garotão? Eu É que eu te sou o amo, único que tuita do programa. Anthony, Parabéns. vai... Ah, Depois ficou eu vou... brabo? É mais fácil. Não, tô te parabenizando. Eu te amo, Aquela- Anthony. nossa. Vai tomar no... Esse foi o Rafa Gomes. Eu voltei a twittar algumas coisas. É, tu tá voltando, coisa boa. Voltei a Pô, o twittar quadro algumas- premium desse programa, todo Não, eu mundo tem que voltei twittar. até porque eu acho que a última vez que eu tava tweetando era quando o Grêmio tava numa crise federal. E eu acho que. Tava te xingando muito? Não, cara, mas não vai ter carinho, né? Mas eu acho que é necessário, assim, às vezes a gente se posicionar que não tá satisfeito, que parece que o cara é o mais chapa branca de todos. Então o Twitter é uma boa maneira de ir lá e dar uns É bostaços. isso aí. E aí, turma? Mas eu repito o tweet. Eu acho que a gente abandonou a briga pelo título brasileiro. Porque, velho, Então, mas é- 8 rodadas é 1/5 do campeonato. Sim, sim. Passou 1/5 do campeonato. E aí, na largada do campeonato, eu sempre falei, eu tento ser o mais coerente possível. Às vezes não dá, às vezes o cara esquece, às vezes o cara muda de ideia e não tem problema nenhum mudar de ideia. Que o mês de maio ia explicar pro Inter o foco dele. Por quê? Porque tu ia ter decisão na Libertadores, tu ia ter uma largada dificílima no Campeonato Brasileiro, que vão combinar, é das tabelas mais difíceis de largada, acabou a tese do Theo Zanini, e Copa do Brasil é a mesma coisa, a gente já viu em vários anos a gente tropeçar em caminhos mais simples da Copa do Brasil. Cara, pra mim ficou nítido que o Campeonato Brasileiro mostrou uma tabela dificílima e, cara, nessa tabela dificílima, quando tu tá brigando pelo título, tu tem que trocar ponto com as pessoas. Tem que trocar ponto com o Palmeiras, tu não conseguiu. Tu tem que trocar ponto com o Flamengo, tu foi lá e empatou com o Flamengo. Tu tem que tentar vencer o jogo. Isso é o que me pega, Rafa. Tu tem que tentar vencer fora de tu casa jogar de igual pra igual, trocar garrafa É com isso. Palmeiras e Flamengo e não conseguir. e depois desandar. Isso é o que me pega. Mas é que tu não... O passado te condena. Tweet Retro. Bora pra Novo Hamburgo! Ele se empolgou. Ele se empolgou. Mentira que ele veio. Ele veio. Alô, amigos! Um show de bola, um show de futebol. Olha, eu posso ter dito em algum momento que eu fui contra o nosso querido Roger Machado.
Mas hoje eu digo demorei que a Roger entender Machado é o cara pro Internacional. Que dá um show de bola. Não, e até aproveitar que um abraço pro Dudu News e um abraço a toda a galera de Novo Hamburgo que no sábado estava lá no Lorde Music Festival. Abraço pro muito Pezinho legal a lá, que festa. tava lá curtindo lá também. Verdade. Um abraço pro Mãozinha na arena. Abraço pro Diego Dias da Vera Louca lá, que a gente ficou falando sobre futebol lá. Grande cara. E, gremista, tava meio insatisfeito. Eu queria só pra pegar rapidinho ali o que vocês falaram, vocês dois. Vem cá então. Vocês falaram assim, trocou de igual para igual garrafa e no final acabou não conseguindo a vitória. Isso, sim. O Grêmio também faz isso às vezes. Mas sabe o que acontece no Grêmio Inter? Tem menos qualidade que os outros. Tudo bem, mas na hora do pega pra capar, a qualidade de alguns caras como o Igor Jesus, por exemplo. Perfeito. A qualidade do, sei lá, Alex do Telles. Alex Telles. A escalação qualidade do dos caras do Palmeiras, do Flamengo. Tu vê, Rafa, que os caras têm mais que a gente. O Botafogo tava desfalcado também, a dupla de zaga era reserva. Mas aí tu olha o resto do time, porque a dupla... Eu falo pelo Inter mais, né? O Inter tem um bom time, mas ele não tem um bom elenco. E aí nessas horas que o Diori brinca, mas aí o Thiago Maia vão jogar com 10, então o Luca não vai jogar, então... É isso, porque na hora que aperta... Sabe qual é o problema, Rafael? O problema é o seguinte... Dinheiro, cara. Entra o Rohel, com todo respeito, o Rohel não pode mais jogar pelo Inter. O problema é o seguinte, não pode mais. O problema é o seguinte, o Inter tem 5 jogos em maio. O Inter vai jogar contra o Nacional no Uruguai, vai jogar contra o Mirassol, vai jogar contra o Maracanã, vai jogar contra o Sport fora de casa e vai fechar dia 28 contra o Bahia no Beira-Rio. Tem que ganhar no mínimo 3. Sabe quem é o centroavante que o Inter tem certo até o jogo antes contra o Bahia? Luca e Ricardo Matias. Tá, mas aí o Luca, cara... o Luca tá um tempo no Inter e nunca foi um cara que... É que aí esse é o único caso pra mim que é exceção. Não, perfeito. Porque tu tem o titular e o reserva e tu deu azar. Atacante machucado. Vocês não me entenderam, Eu não tô criticando. Eu tô trazendo olha só. Eu critiquei o Rohel, Porque o Rohel, ele é o reserva imediato. Vocês não estão me entendendo. Ele não pode ser o reserva imediato. Vocês não estão me entendendo. Eu não tô criticando, eu estou trazendo um fato. Ontem o Inter jogou com o centroavante que tinha como melhor opção. E o Inter vai jogar a vida em maio. O Inter vai jogar a vida nos próximos 30 dias, que vai até o dia 12. Com esse cara sendo o principal cara, a principal referência. Bom, mas pode ser o Ricardo Matias. Cara, o Valência e o Borré, e aí nós podemos criticar o Valência e o Borré, que em 2025 tem 11 gols juntos. Um tem 7, que é o Valência, e o Borré tem 4 gols. São 11 gols para 2 caras que rendem 4 milhões de despesa pro Internacional, porque despesa com um cara que não faz gol é despesa. O cara ganha 2 milhões de salário cada um deles. Investimento é quando o cara paga 2 milhões e o cara faz gol. Agora, quando tu contrata o cara que não faz gol e custa caro, ele é despesa, ele é gasto. Então esses caras que tem 11 gols na temporada vão ser substituídos por um que tem 60 jogos e 3 gols e o outro que tem 9 jogos e 1 gol. E o Inter vai ter que encarar com isso, vai ter que dar um jeito com isso. O Roger vai ter que lutar com isso, não tem jeito. O Luca tem quantos jogos pro Inter, tu falou? 60 e poucos jogos, 3 gols. Mas a grande maioria desses jogos ele entrou também, né? Ele é vítima. Ele é vítima, mas nesse momento... Ele nunca foi. Desculpa, é que eu tava no Beira-Rio, eu fiz o jogo da estreia do Luca, eu acho. Ou o primeiro gol dele como profissional. Foi no Gauchão de 2023. Ele nunca foi um cara, desculpa até que vocês pensaram, o nosso novo centroavante, o cara que... Ele é um cara do grupo, ele é útil, que tava ali e tal, bom, bonito, barato. O atual momento... Sabe qual foi o último gol do Luca? Contra o Caxias, os 2 gols contra o Caxias que ele faz um gol de bicicleta. Faz 2 anos. É aí que eu falei. Mas ele ficou machucado no passado. Mas é o que eu falei. A gente vai perder pra esses caras, porque aí o terceiro atacante dos caras é um cara pica do time que tem dinheiro. O quarto cara dos caras também é um cara pica. Mas aí eles podem errar e a gente não pode errar. A gente volta... Sim, só que no caso, os jogadores do Inter como um todo, eles estão errando no gol. Mas eu digo errar na contratação. Olha o Grêmio, por exemplo. Eu tô dizendo, é tanto erro. Se tu pegar o Luca, o que o Luca fez ontem em campo e o que ele fez contra o Atlético Nacional é mais do que o Valência fez nos últimos 3, 4 jogos. Que é pelo menos pegar a bola, mesmo que tenha que demorar 5 toques pra pegar, dominar e virar, ele pelo menos tá conseguindo fazer isso. Tem uma jogada que ele faz ontem na direita, que ele ganha numa força física, que eu espero que o Valência ganhe e não tá ganhando, e ele toca uma bola pra trás, e aí entra o menino aquele, o Ramon, sozinho. Cara, é de frente pro gol dentro da área, saca? Pelo amor de Deus. Mas quem é o principal culpado por esse condição de... Mas é que o Ramon é lateral. Não interessa, cara. Tu tá dentro da área de frente pro gol. Depende de jogo pra jogo. Mas a culpa é do Roger.
Em algumas coisas, eu acho Não. que sim. Pra mim, sim. Em algumas coisas, sim. Cara, é a primeira oscilação forte do Roger É a em quase primeira um crise. ano. O Eu, jogo de ontem- cara, ontem tinha gente dizendo, tomara que anuncie a demissão do Roger. Não Vocês é tão loucos, possível cara. que um Vocês tão cara... loucos. Crise. Não é possível, cara, que uma pessoa peça a demissão do Roger nesse momento. É É inacreditável. possível sim, eu vou provar. Inacreditável. É possível sim, eu vou provar. Porque, realmente, a bangonada ontem foi tão forte. No dia que o Inter anunciou a renovação de Roger Machado, dia 12 de abril de 2025, o Inter posta um card com Roger Machado renovado 2026. A resposta do torcedor colorado através do @farinhajoão_. Roger é muito nosso. O tempo passou. E ontem, às 20 horas e 53 minutos, o mesmo @farinhajoão_. Roger gremista, vaza do meu Inter. Ô, Lelê, São esses caras que querem a demissão do Roger, entendeu? Porque assim, ó... Vamos lá, João Farinha. Digamos que tu demite o Roger. Já gostei. Não, beleza, olha, vamos no raciocínio comigo. Não, absurdo. O que tá acontecendo hoje com o Inter e com todos os outros clubes do Brasil? Ninguém treina. É só viajar e jogar. Então não tá. Vocês estão vendo isso acontecer com o Grêmio. O Grêmio não melhorou bosta nenhuma. Vamos ser bem sinceros, tá? Não melhorou. Por quê? Porque não treina. Não tem como melhorar sem treinar. Aí. Não, o Grêmio melhorou. Sim. Não, comparado ele mesmo, Aliás, melhorou. no segundo bloco Melhorou. vamos falar sobre a vitória do Grêmio no sábado, né? Com certeza vamos falar, porque Não, o Grêmio do jeito que empatou vocês com o estão, vocês líder. Não, a ganharam gente no empatou sábado. com o Bragantino, a gente não tomou 4 de ninguém, só pra avisar. Não, vocês tomaram Só tomamos 4 de ninguém. Não, no final de semana não. cara. Não, eu não perdi mais não. Esse final de semana eu não perdi. Eu não perdi. Eu empatei. Eu empatei. Super Inter. Arrotando soberba. Tá com o soberbo é vocês. Aí vamos lá, João Acharam que ia Farinha. ser campeão brasileiro e tomaram 4 do Que Botafogo. prepotência, João Farinha. O elenco horrível e acabou o gasto do técnico. Não, o time Vamos lá, melhorou. O Mas time explica melhorou aí, não, jogaram bastante. pra caramba lá no tapetinho. Cara, é que vai lá, jogaram muito. Vocês que estão com culpa do esse professor gás de inglês. engasgado na garganta, porque vocês estão há um ano vendo o Roger no Inter, e foi muito dolorosa a forma como ele chegou pra vocês. Eu sei que vocês estão nervosos, vocês não conseguem mim não, ganhar cara, do pra mim Roger. não, eu sou super de vocês boa, estão eu com esse sei, gás entendo. engasgado. A gente tá Porque vendo. Eu sou todos de os boa com o Roger, eu treinadores do falei aqui já. futebol brasileiro, todos Todos, não tem culpa nenhuma. oscilam. Todos, caras xingam o Abel todos Ferreira, oscilam. porra. Todos Tá oscilam. só Então louco. o Roger tá oscilando pela primeira vez. Agora, o que eu quero raciocinar, ou pelo menos tentar ajudar o João Farinha e os demais colorados que estão querendo demitir. Tem um monte. Beleza. Que monte? Eu ouvi no rádio. Cai na provocação. Ah, tem, Lelê. Termina a tese. Mas Léo. tem, Lelê. Não, desculpa. Tem uma galera que Vai, queria vai, demitir o Ah, mas Roger. Zé Gritinha, deixa o cara falar, Zé Gritinha. Grita por cima o tempo todo. Não, é que depois sou eu que interrompo o tempo. É só eu que interrompo aqui. Vocês Vai, gritam Lelê. mesmo, Aí fala vamos lá. nada. Aí o Roger vai embora. Vem sei lá quem. Vem o Carlo Ancelotti, vem treinar bem. Não, ele foi anunciado pela CBF agora. Pois é, tá. Então vem o Guardiola. Beleza. E ele vai treinar quando? Com o time? Pouco. Não é pouco de velho. Não tem treino. Certo. Entendeu? O Inter saiu ontem de noite do Rio, dormiu em casa hoje, né? Deve treinar, deve ter dado uma folga pros caras hoje, né? Tem que dar, ficaram 10 dias fora de Mas casa. é que isso é assim, Lelê. Vai ser assim. mas assim- Então, mas aí que eu... Concluindo meu raciocínio. Se tu não tem a verba que Flamengo e Palmeiras... E o Flamengo também não tá assim, cara. O Flamengo tá oscilando pra caralho, não tá? Tá oscilando. Olha que Teve o único que pressão não tá do Tribulense. oscilando é o Palmeiras. Porque tu olha... A turma que o Palmeiras... Cara, sai o Estevão, entra o Vitor Roque, os caras trouxeram um jogador do Barcelona. Então não posso falar disso. Eu tenho que falar do resto dos times brasileiros. Todos eles estão oscilando nesse momento. Todos eles. O que me preocupa no Inter é o fato do Inter não conseguir chutar uma bola no gol, cara. Não, eu... Pois aí, quando Sabe? eu, é isso, porque quando o eu Inter, falo que o Inter chega. Quando eu falo que a No culpa é do primeiro Roger- tempo ontem, Jory, o Inter chegou mais no gol do Botafogo do que o Botafogo no gol do Inter. Muito mais. Só que o Botafogo bateu na casinha. Por isso que eu acho que ontem não é culpa do Roger. Não, eu acho que é também culpa do acho que Roger. não é. Também acho Ontem que não. Eu acho que tem culpa do Roger, tá? Quinta é Porque muito. com um time com 5 titular, tu chegar 10, 11 vezes no gol do deixa eu Botafogo falar- em 45 minutos, tem algum mérito Deixa eu aí. falar onde é que tá a culpa do Roger, tá? O Internacional anunciou a renovação com o Roger dia 12 de abril. Tá. Dia 20 de abril, o Rodrigo Caetano deu uma entrevista dizendo que o Roger era um dos nomes avaliados para a seleção brasileira. Bah. Então esse técnico não pode ser ruim. Então o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para colocar o contexto é que o Roger não é o problema. Agora, não quer dizer que ele não possa errar. Ah, sim. E aí o que eu quero trazer é o seguinte. A escalação do Roger, pra mim, é um erro dele. Quando o Roger vai bem no ano passado e quando o Roger leva o time do Inter, depois de muita pressão e muito tempo, a um título gaúcho, eu falei que o momento bom do Inter tinha nome e sobrenome.
Roger Machado. Agora, quando tu não tem Valência e Borré, e tu fica numa ideia de que tu joga sempre do mesmo jeito, tu bota simplesmente o Luca, de repente tu começa a entrar no modo Eduardo Cudê. Tá, mas quem tu colocaria se não fosse o Luca? No atual circunstância. Bota o Wesley de falso 9, bota o Wesley pra puxar um ataque. Mas ali. o Wesley não tá fazendo gol também. Mas ele mudou um pouco o time. O que eu acho que tem um pouco de culpa do Roger, o sistema com 3 volantes não funciona. Faz algo diferente. Não funciona. Esse é outro Faz algo diferente. Fora de casa contra o Nacional de Medellín e contra o Corinthians. Tu tem 3 volantes. Treinador. Tu tem 3 volantes e tá tomando 3 gols pro jogo. Tu vai jogar contra, tá bem jogar contra o Nacional do Uruguai quinta-feira. Quem vai ser o teu centroavante? O Luca, provavelmente o Luca e o Wesley vão jogar E tá na frente. tudo certo, bota todo mundo Não é ali. tudo certo, Diori. Eu tô te perguntando, se tu tivesse no lugar dele, tu acha que tá errado? Eu acho que tem Qual seria a tua solução? Tem que encontrar uma solução, assim como ele Mas encontrou me na dá zaga. uma dica, qual é a Eu tua acabei de dar solução? uma, eu boto o Wesley na frente. O Nacional vai ter que atacar o Inter. Cara, quantos gols o Wesley tem na temporada? Nenhum. Então, Tá, mas... a tua solução não me parece E ser melhor. o Luca quantos gols tem na temporada? Mas o Wesley jogou todos os jogos da temporada. 29 minutos pro meio-dia, a gente tem que ir pro Não show é que o do Wesley é intervalo. ruim, É que mas... o Wesley... de lesão, não, é que o cara. Wesley foi o artilheiro do intervalo. Inter no ano passado. Eu sei que ele pode fazer gol, o Luca não pode. O Luca não faz gol há 2 anos. Refutou. Só antes do intervalo, não assim como a aceitei. gente tem a conexão direta com o Mano Menezes, a gente também tem com o Roger Machado aqui, ó. O Rio de Janeiro é uma bela cidade de boas lembranças, né? Foi aqui, por exemplo, que eu fui tricampeão da Copa do Brasil com o Grêmio em 1997. A gente já volta.